Repórter MT, nós vamos falar sobre sabotadores mentais. De repente você vai fazer alguma coisa, tem uma voz que diz assim, será? Será? Ou você pensa em algo, tem a outra voz que diz, não faz não, será que você consegue essa perfeição toda? Para falar sobre sabotadores mentais, eu recebo aqui no estúdio do Repórter MT, Val Fernandes, ela que é mentora comportamental e com pós na área de psicologia positiva e tem uma predileção por esse tema. Pra gente começar, Val, seja bem-vinda aqui no estúdio do Repórter MT. Obrigada. Sabotadores mentais, eles são presentes na vida de muita gente. A maioria da população tem uma vozinha ali que fica falando alguma coisa? 100%, Ana. Todas as pessoas têm sabotadores mentais. A pergunta é, quais eu tenho e quão forte eles são? Como que a gente, essa voz começa, né? Os sabotadores mentais, nós vamos falar sobre os tipos aqui, mas em que fase? Porque o nosso cérebro é como se a gente fosse, assim, programado, a gente tem uma formatação aí na infância. O que a gente ouve muito nessa primeira infância, até os 7 anos, pode conduzir os nossos sabotadores mentais? Pode sim. Na verdade, os sabotadores, Ana, eles vêm como instinto de sobrevivência. E isso tem a ver com os nossos ancestrais, desde do homem primitivo. Instinto de fuga, né, de proteção. Então, a mente já começava a encontrar estratégias ali para que esse homem conseguisse sobreviver. E, então, isso é um instinto. E aí, nessa mente, que está mais ligada ao lado racional, ao lado esquerdo do cérebro, nós temos um sabotador universal chamado crítico. Então, o que é esse? Todo mundo no mundo. Todo mundo no mundo. No planeta. Independente da cultura, independente da criação. Independente. Nós temos esse crítico. O crítico é aquele sabotador, é aquela voz macro dentro da nossa cabeça que nos dá uma tendência a olhar para o que estamos fazendo e não aprovar. Por exemplo, achar que eu não sou tão bom assim no que eu estou fazendo. Achar que o que eu estou fazendo não está com perfeição. E esse sabotador mental, ele tem a ver com olhar para nós e para o outro, ou às vezes só para nós, ou às vezes para nós e para o outro. Eu sou crítica comigo, eu sou crítica com o outro. É as três coisas. Eu sou crítica comigo, eu sou crítica com o outro e eu sou crítica com o mundo. Eu olho para o mundo e eu começo... Se o meu sabotador crítico for muito alto, acima de 70, 80, 90, a gente já tem como medir isso... Aí sim, eu começo a ver defeito em tudo. Em mim, em primeiro lugar, depois no outro, depois no mundo. Esse é o crítico universal que todos nós temos. E isso, ele é despertado na infância? Ele pode ser amenizado ou aguçado? Eu digo isso, por exemplo, uma criança num ambiente que estimula essa crítica, os pais que criticam muito, o cuidador que critica muito, isso aguça esse sabotador mental? Olha que interessante. Quando a criança, ela vem para o mundo e ela começa a perceber esse mundo. Então, esse mundo está relacionado à família. Então, ela chega e ela começa a observar. Como é que é essa família? É uma família acolhedora? É uma família muito rígida? É uma família que critica muito? Ou é uma família que dá suporte para essa criança, para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível? Mas olha só que interessante, independente de como é a família, eu posso ter, por exemplo, uma família que tem 3 filhos e cada um dos 3 filhos tem um sabotador diferente. Olha. Um pode desenvolver o controlador, o outro pode desenvolver a vítima, o outro pode desenvolver o esquivo. Que tem dentro da gente, isso já a gente já vem assim. É a forma como eu percebo o mundo. Cada pessoa percebe o mundo de um jeito. Exatamente. Isso é individual, particular. Exatamente. Cada ser humano da Terra percebe o mundo de uma forma diferente. Uhum. Por isso que dentro da mesma família eu posso ter vários sabotadores, pessoas com sabotadores diferentes. E aí o gatilhos diferentes, né, que aguçam, porque aquele gatilho talvez eu que não sou tão crítica, por exemplo, não faz tanto sentido para mim, mas para você vai fazer. Exatamente. Então tem muito disso. Cada criança vai perceber o mundo de uma forma e desenvolver o sabotador. E aí tem uma questão que é da genética dela. Alguns seres humanos olha para o mundo e vê o mundo como favorável. Opa, eu sou forte no mundo. Sim. E aí eu vou me desenvolver aqui e eu vou desenvolver as minhas habilidades. Outros olham para o mundo e percebem o mundo como o mundo é mais forte do que eu. Uhum. Então, eu me sinto fraco nesse ambiente. Inglês que berra. Isso. E aí eu posso dizer, por exemplo, quem percebe o mundo como
nossa, o mundo é mais, eu sou mais forte do que o mundo, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver um sabotador, por exemplo, como controlador, como hiperrealizador. Mas a criança que percebe o ambiente, o mundo dela, como um mundo mais forte do que ela vai desenvolver o vitimismo, o esquivo, que são sabotadores de fuga. Sim. Então, aí ela vai desenvolvendo esses sabotadores e eles acompanham na vida adulta. Exatamente. Por isso que chama sabotador, né? Porque é uma percepção que eu desenvolvo nos meus primeiros anos de vida, bebezinho. Bem bebezinho eu já começo a desenvolver essa percepção. E aí, a minha mente, e olha que interessante, o sabotador, só pra gente entender, não é de tudo ruim. Porque é uma estratégia que a mente encontrou para a sobrevivência daquele indivíduo até a fase adulta. Então é uma proteção. É uma proteção. Então, na medida certa. Na medida certa. Então, a criança, por exemplo, que ela viu o mundo como mais forte do que ela se comportava como vítima. Por quê? Porque me comportando como vítima, eu vou atrair a atenção do meu pai, da minha mãe, e eu vou ser protegida. Eu vou ganhar proteção, eu vou ficar num lugar confortável. Então, isso garantiu a sobrevivência dessa criança até a vida adulta. Mas aí na vida adulta persistir em alguns sabotadores ou muito aguçado, é bem complicado, Exatamente. não é, Val? Aí é que é o ponto-chave. Enquanto criança, eu precisava desse sabotador para sobreviver? Ok, foi bom para mim. Só que agora, a minha mente, ela já traduz isso automaticamente. Então, aquilo já faz parte da minha vida. E aí, se eu me tornei uma vítima enquanto criança, enquanto adolescente, agora eu já sou um adulto saudável, com todas as competências para ir para o mundo, para resolver a minha vida. E o sabotador inconsciente ainda continua agindo aqui na minha cabeça. E muitas vezes atrapalha, né? E muitas vezes atrapalha. Atrapalha, impede, congela. Exato. Sobre os sabotadores, quais, assim, são 10, nós temos 10. São 10. Os mais, assim, os que mais se sobressaem. Porque tem, este aparece mais, nós temos mais pessoas vítimas, mais controladoras do que outros, como que é? O crítico é universal, Ana. Todo mundo tem. Todo mundo tem, mesmo que seja um pouquinho a um nível mais alto. O crítico é o pai de todos. Então, a partir do crítico, eu vou desenvolver um sabotador auxiliar. Olha interessante que eu fiz uma enquete perguntando a dificuldade das pessoas em se comunicar. E aí teve, a maioria, né, 60% disse, um número de 60% disse que gravar vídeos. Aí eu disse por quê? Timidez ou autocrítica? Autocrítica. Crítica em excesso. 80%. As pessoas medo de falar em público, algo assim. E por quê? Por conta da autoaprovação. Eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu não consigo falar, eu acho que eu vou travar, eu acho que a minha voz não vai sair. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Então eu tenho o crítico, que é o mais forte, e aí eu tenho um coadjuvante aqui. A gente chama de sabotadores auxiliares. Auxiliares. Que são aqueles que vêm junto com o crítico. Quanto maior o crítico, mais sabotadores auxiliares. Olha que interessante. Quanto maior o crítico, mais sabotadores auxiliares. Eu costumo atender isso nas minhas mentorias. Então, eu pego uma pessoa que tem um crítico alto, e aí você observa que todos os demais críticos, né, auxiliares, eles são altos. Quando a pessoa diminui essa criticidade em relação a ela mesma, todos os sabotadores diminuem. Olha. É interessante, ele pode tanto aumentar os sabotadores como diminuir. Na medida que eu percebo que a minha mente está me sabotando, só o fato de eu tomar consciência de que existe um sabotador e que ele está dominando a minha vida, eu tomo consciência disso, eu já inibo esse sabotador. Que interessante, é o autoconhecimento, né? E vem a responsabilidade. Exatamente. Você percebe, quando você enxerga, resolve enxergar, você consegue lidar com isso. A mente do ser humano é a coisa mais linda, né? Deus fez com tanta perfeição. Nós temos muitos recursos dentro de nós. Então, mas quando é que eu vou usar esse recurso? Quando eu tenho consciência. Então, eu tenho consciência de que alguma coisa no meu comportamento, o vitimismo, por exemplo... A minha consciência é maior que os meus sabotadores. Isso, com certeza. E aí a gente chama isso de consciência sábia. Na inteligência positiva, isso chama de sábio. Então, eu tenho um sabotador universal, eu tenho 9 sabotadores cúmplices, e aí eu tenho a minha mente maior, que está conectada aqui do lado direito, que a gente chama isso de sabedoria. Olha. Algumas pessoas chamam isso de divino, chamam isso de espiritualidade. Então, eu posso ter vários sabotadores, né? Eu posso ter esse comportamento comigo e com o outro e com o mundo. Nós temos o crítico, nós temos a vítima, que é algo que quando a criança, né, o ser humano chega na fase adulta,
É muito difícil, porque quando é criança ainda ele é aceitável, mas quando ele persiste na vida adulta, é muito criticado pelo meio. Exatamente. Na verdade, o crítico, a criança que desenvolve o crítico, ela só queria ser amada e ser aceita. É só isso que ela queria, A vítima. a vítima, né? Lá na infância. Só que agora, depois de adulto, quem é que suporta isso? Alguém que fica o tempo todo chamando atenção e se colocando como menor, como coitado, como digno de pena, de piedade, de compaixão. Esse é um sentimento terrível. E aí uma tentativa frustrada de conseguir o amor e a atenção das pessoas. Porque isso vai dar, isso não vai funcionar. E a pessoa realmente, de fato, se enxerga dessa maneira. Sim, inconsciente. É sempre bom a gente lembrar que é sempre inconsciente. Inconsciente. A vítima não sabe que é vítima. E aí, quando ela toma consciência, ela consegue lutar contra isso. O fato dela tomar É difícil, consciência... assim, deve ser doloroso, né? Eu imagino que seja doloroso Demais. Enxergar tudo isso, né, Val? Demais. Você quer ver? É doloroso você enxergar que você é uma pessoa controladora. Como é o controlador? O controlador, ele é uma pessoa totalmente focada no externo, em controlar coisas. E aí pode ser, se é um líder, por exemplo, é um líder mais controlador. Ele não dá autonomia para as pessoas, ele está sempre no comando, centraliza. É uma pessoa mais controladora. Consegue resultados assim? Claro, tem um monte de líderes que tem esse perfil e que consegue coisas grandiosas. É interessante, Ana, porque nós podemos conseguir os nossos resultados através dos sabotadores. Só que isso me causa muito sofrimento. Sabe? Isso tem não efeito, né? Consequências. E eu não estou usando o melhor de mim. Eu estou usando o pior de mim. Eu posso conseguir o resultado, mas machucando e patrolando todo mundo. E aí, Val, eu posso, por exemplo, ser crítica comigo, ser vítima num relacionamento afetivo, ser controladora num relacionamento, numa relação corporativa. Eu posso, em cada performance, né, em cada face que a gente tem, né, porque a gente é múltiplo, cada papel, um sabotador exercer maior força? Pode. Eu posso, normalmente um sabotador não vem sozinho, ele vem 2 ou 3 juntos. Então, se você tem uma pessoa que é vítima, provavelmente ela tem um esquivo junto, que é o esquivo é um sabotador que ajuda, um recurso que a mente da criança desenvolveu para fugir de situações difíceis. Então, toda vez que a coisa apertar, eu pulo fora. Então, eu posso ser vítima e ainda posso ser um esquivo. Aí, você é vítima, às vezes, no trabalho, é esquivo no relacionamento. Exatamente. Eu posso ser hiperracional, por exemplo. Hiperracional, eu vivo no mundo da superficialidade. É tudo razão. Encontrar os meus verdadeiros sentimentos? Jamais. Ninguém chega perto de mim. Nossa, a pessoa é um oceano profundo, ninguém consegue chegar lá. Mas ali atrás tem um sofrimento. Mas ali atrás tem um sofrimento, tem uma carência, tem uma frustração, tem uma angústia, porque, puxa vida, parece que as pessoas não entendem os meus sentimentos. Claro que não entendem, porque eu não consigo mostrar. Porque eu criei um bloqueio, uma barreira, e as pessoas só chegam até aqui, elas não chegam mais próxima de mim, porque eu sou racional. Trabalhar demais, ser hiperrealizador, pode ser também um sabotador? É um sabotador. Ser foco demais, que para, assim, então, peraí, tem alguma coisa? É uma fuga. É uma fuga. Aonde desenvolveu essa fuga? Lá na criança, lá na infância, a criancinha percebia que o ambiente não era muito favorável para ela não tinha muita atenção dos pais, a atenção que ela queria. Interessante isso, tá? Porque às vezes a mãe dava atenção, o pai dava atenção, era tudo certinho, mas não era o que aquela criança precisava, nem o que ela queria. Porque nós temos as próprias percepções, cada um tem uma percepção diferente. Tanto é que um filho se sente muito amado dentro de uma família e um outro filho se sente rejeitado. Sendo tratado da mesma maneira. Sendo tratado da mesma maneira. O que mudou? O que mudou é a percepção. Um filho, a percepção de amor que ele tinha, aquele amor que ele estava recebendo era suficiente. Sim, eu digo muito em relação ao que a gente diz. O que outro escuta passa pelo crivo do coração, da percepção. Então, nem sempre o que você diz é o que o outro ouve. Exatamente. Depende da percepção, né? Depende do mapa mental dessa pessoa e da perspectiva dela. Mas vamos pensar a gente acabou de falar de um... Do autorrealizador. Do hiperrealizador, né? Então, o hiperrealizador é aquela criança que num ambiente caótico, onde ela não se sentia amada, protegida, apreciada, ela começou a fazer coisas.
Então, aquela criança começou a fazer coisas dentro de casa, e arrumar a casa, e aí cada vez que ela fazia uma coisa, ela ganhava aplausos, ela era elogiada, ela ganhava afeto, e aí ela continuou fazendo. E aí, ao longo da vida, ela vira um trator, ela vai fazer. Ok, esse hiperrealizador vai conseguir sucesso na vida? Com certeza vai. Ele vai fazer muitas coisas, a pessoa desenvolve uma capacidade incrível de produzir. Porém, pode chegar uma época da vida dela que ela começa a perder a consciência sobre ela mesma, das próprias necessidades. Então, eu começo a fazer coisas, focar muito no externo e eu perco a minha sensibilidade interior. Às vezes até cuidar da saúde. Você, por exemplo, trabalha demais, a gente vê aí pessoas trabalhando estressada, com problema, né, de sobrepeso, colesterol, diabetes, mas muito bem sucedida no trabalho. Não consegue nem perceber o próprio corpo. Não consegue nem perceber o próprio corpo. Exato. E as próprias necessidades. Por quê? Porque desenvolveu uma estratégia de fuga para fazer coisas, fazer, porque fazendo eu me torno uma pessoa valorosa. Nossa, o meu valor está relacionado àquilo que eu faço e não quem eu sou de verdade. E a gente vê muito assim, né, eu observando, me corrija por favor, que os sabotadores lá no final vem muito essa necessidade da aprovação, né? Exatamente. Lá no final, né, a gente fala, a vítima ali é o amor, a autorrealização é a aprovação do outro, a crítica é o elogio. Isso. Né? O controlador é o sucesso. São 3 coisas, a aceitação, afirmação e aprovação. Olha aí, aceitação, afirmação. Aceitação, afirmação e aprovação. A gente só faz, o sabotador só existe porque ela está buscando uma dessas 3 coisas. E a gente tem como conseguir essas 3 coisas com equilíbrio, sem ter tão forte esses sabotadores. A questão é sempre assim, Ana, o equilíbrio é a chave. Né? É a chave. Aí quando você diz isso, me chama a atenção um sabotador que eu não tinha conhecimento que era um sabotador, que é a questão de ser prestativo. A gente pensa sempre que ser prestativo, extremamente prestativo, é o ápice da qualidade humana. Aí eu li, né, no material que a Júlia me mandou, falei, prestativo? E olha, explica isso pra mim. Então, vamos lá. O prestativo é uma habilidade que a gente desenvolve de fazer tudo focado no outro. Então, nossa, se eu sou uma mãe, por exemplo, tenho filhos pequenos, eu sempre vou priorizar as minhas crianças, os meus filhos, ou meu marido, ou a minha casa, sabe? E aí, muitas das vezes eu esqueço de mim. Então, o prestativo, ele tem uma tendência a cuidar muito do outro e esquecer dele. E isso em todas as áreas. Eu tô dentro de uma organização. Eu faço nessa organização e às vezes eu até esqueço de ser reconhecida. Eu não me posiciono. E aí, nossa, eu tô aqui há 10 anos e ninguém me valoriza. Tô prestando um serviço excelente. Você tá ouvindo ela, né? Às vezes você vai lembrar de algumas pessoas, até de você. Tô aqui nesse negócio tem 10 anos, ninguém me valoriza. Mas por que ninguém te valoriza? Porque provavelmente você não consegue olhar. Por que a pessoa não, né? Por que a pessoa não se valoriza? Porque ela não consegue olhar pra ela. Ela só entrega. Só entrega. E aí na vida existe uma lei universal, que é a lei do dar e receber. É uma lei da Índia, mas que ela é pro mundo, né? Que é a lei do dar e receber. Então, o que acontece? O dar e receber precisa estar em equilíbrio. Eu preciso fazer pelo outro, mas eu preciso receber do outro. Toda vez que essa balança desequilibrar, eu vou ter problemas. Se eu não estou fazendo só cuidando de mim, não, meu foco sou eu. Só eu. Opa, desequilibra. Tá desequilibrado. Também. Agora, se eu foco no outro, vai acontecer a mesma coisa. Val, pra gente ir finalizando, existem testes, né? Existem testes na internet, testes com profissionais. Como que a pessoa consegue identificar entre esses 10 sabotadores, os quais estão mais evidentes, que estão de alguma maneira impedindo até essa autorrealização? Existem testes, a gente consegue numerar, é um percentual, como acontece? E existe como ajustar tudo isso buscando esse equilíbrio? Existe. Tem um psicólogo norte-americano ligado à psicologia positiva, ele tem um livro chamado, o livro é uma pergunta, por que apenas 20% das pessoas chegam no verdadeiro potencial, enquanto 80% das pessoas não chegam a lugar nenhum?
Olha aí, É uma apenas, pergunta, né, apenas 20. 20%. E nesse livro, Ana, esse livro é o resumo, né, a essência de 40 anos de pesquisa, atendendo executivos, mentoreando pessoas, e aí ele conseguiu fazer o mapeamento dos sabotadores. Foi aí que ele conseguiu mapear, né, os sabotadores. E existe um teste lá dentro do site, a pessoa vai lá e faz o teste, vai demorar uns 10 minutinhos fazer o teste, e aí vem um relatório muito simples, aonde qualquer pessoa que não entenda nada de psicologia, ela vai conseguir entender ali o que está dizendo aquilo. E, inclusive, tem algumas dicas de como neutralizar os sabotadores. É muito legal. Então, tem como a gente neutralizar, tem como a gente trabalhar isso e buscar essa realização, né, pessoal, profissional. Pra gente encerrar, eu quero a dica aí da nossa mentora comportamental sobre essa realização, sobre esse equilíbrio. O que a gente precisa se atentar? Então, bom, a primeira coisa é tomar consciência. E aí tem cinco passos que eu posso fazer utilizando a minha mente mais criativa, que é o meu poder. A gente chama aqui de sábio. Eu diria que é a minha sabedoria interior, né? Então começa com a empatia. Olha que interessante, porque a primeira vez na vida que eu vi empatia, porque empatia é a minha capacidade de colocar no lugar do outro, né? Sim. Só que agora eu vou usar uma empatia reversa. Comigo. Eu vou começar a olhar pra mim e ter compaixão de mim. Com generosidade. Né? Eu vou olhar pra mim e falar assim, não, peraí, o que tá acontecendo de errado comigo? Porque só assim a minha mente vai encontrar estratégia para que eu consiga desenvolver uma nova mentalidade, um novo mindset. Então, eu preciso olhar para mim com compaixão. Sim. Eu preciso olhar de verdade para mim. E aí, feito isso, algumas coisas que ajudam é meditar, por exemplo, ter um tempinho de 1 minuto, 2 minutos por dia para pensar sobre as minhas ações. Val, como é que eu faço isso na correria do dia todo? Quantas vezes a gente vai no banheiro por dia? Por exemplo. Vamos demorar aí meia hora no número 2. Ok, eu vou no banheiro escovar o dente. Eu posso estar escovando os dentes, fechar o olho e começar a pensar a respeito da minha vida. Já programando a próxima atividade. Eu posso só relaxar, por exemplo. Eu posso fechar o olho e falar assim, nossa, deixa eu me conectar comigo uns minutinhos. Por incrível que pareça, isso ajuda a neutralizar o sabotador. Eu tenho ansiedade. Se eu consigo parar 1 minuto ou 5 minutos por dia e respirar profundamente, se conectando comigo, eu consigo neutralizar meus sabotadores. Porque eu consigo aquietar a minha mente, eu consigo me acalmar, controlar as minhas emoções, e aí automaticamente a minha mente criativa, a minha mente poderosa, ela começa a encontrar os recursos que eu preciso. Olha que interessante isso. Então, tomar consciência, meditar, explorar um pouco mais as minhas possibilidades, né? Ficar atenta, desenvolver a curiosidade. A vida inteira eu tenho esse comportamento, eu me comporto assim diante de uma situação. Vou tentar me comportar de outra maneira. Qual seria uma outra forma que como eu poderia fazer diferente? Eu sei que eu sou impulsiva naquela atitude, porque eu vou treinar para a próxima ação, a reação seja diferente. Exatamente. Então, olha, conexão, inovação, empatia, explorar, né, buscar novos conhecimentos. Na verdade, a partir do momento que eu tomei consciência, eu preciso desenvolver, né, habilidades para lidar com isso, porque isso é um comportamento que está me acompanhando tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e agora eu vou desenvolver novos comportamentos, fazer uma mudança aqui de mindset para que eu mude esse sabotador da minha vida. Tem gente que uma vida inteira, né? Tem gente que uma vida inteira. Então, a estratégia para diminuir os sabotadores é essa, é ficar mais consciente de si mesmo, consciente do que está acontecendo, perceber, olhar para o meu comportamento e falar assim, tá acontecendo de novo. Val Fernandes, minha entrevistada de hoje.